Olá, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo Bastos Monteiro, eu sou um professor de administração e de economia e aqui nesse canal sempre trago vídeos que falem sobre mercado financeiro, empresas e gestão. Este vídeo aqui tem o intuito de apresentar para você o que são projetos, o que é o gerenciamento de projetos e te falar de alguns cuidados para começar a entender este assunto que é super importante na realidade das organizações hoje em dia. Vem comigo. That's all right. That's all right. Você pode me ajudar a desenvolver esse canal. Basta você clicar aqui no botão de inscreva-se, ativar o sininho das notificações e deixar uma curtida aqui no vídeo. Eu comecei a trabalhar com projetos em 2004. De 2004 até 2010, trabalhei como gerente de projetos, formalmente instituído, e fiz projetos, gerenciei projetos, eu diria, na marra, na raça, sem muita técnica, com muito do conhecimento que eu tinha aprendido em administração, em outros cursos, até de gestão de projetos mesmo que eu tinha feito, muito mais pelo esforço pessoal. Quando chegou em 2010, eu ingressei num curso de especialização em gerenciamento de projetos e tive contato com uma formalização do que eu já fazia na prática, mas foi uma mudança para mim, foi uma mudança de visão muito importante, porque eu consegui perceber que gerenciamento de projetos tem conceitos muito bem definidos, que não se confundem com outros conceitos, embora sejam às vezes as mesmas palavras, o raciocínio muito parecido, mas em projetos há uma aplicação específica. Isso foi muito importante para mim e acabou até mudando a minha carreira, né? Eu deixei de ser funcionário, digamos assim, deixei de me sentir obrigado a trabalhar para alguém e passei a me sentir muito mais seguro de trabalhar por mim mesmo, trabalhar com as minhas próprias coisas, montar mais uma empresa, né? Naquela altura eu já tinha sido sócio de 2 CNPJ e me deu mais confiança para trabalhar com outras coisas, enfim. Então, entender a gestão de projetos de uma maneira mais pura, mais teórica, foi muito mais importante para mim do que fazer projetos na prática, porque a teoria explica o gerenciamento de projetos de uma maneira completa, né? Você consegue aplicar o conhecimento refletido por muitas pessoas na sua situação particular. E quando você só sabe na prática, você só consegue fazer de um jeito tácito, de um jeito aprendido, de um jeito experimentado e não necessariamente do melhor jeito. E aí, eu tô fazendo esse vídeo aqui, vou fazer esse vídeo aqui porque justamente eu acredito que o fato de muitas pessoas falarem de gestão de projetos, usarem a palavra projeto, dizerem que trabalham com gestão de projeto, com tantos erros conceituais, com tantos erros lógicos nesses enunciados, nesses pensamentos, são muito parecidos, né? Quando as pessoas fazem isso, elas se tornam muito parecidas, ou eu me vejo muito parecido com elas nesse meu período de 2004 a 2010, antes de começar a estudar projeto à vera, estudar projeto pra valer. Então esse vídeo aqui tem a ideia de apresentar os conceitos chaves que diferenciam um projeto de outras coisas. São iniciativas muito específicas, diferentes de outras iniciativas da administração, diferentes de outras iniciativas da produção, da operação, do marketing, embora aproveite algumas coisas dali. Então, não é muito incomum a gente ver, principalmente em graduação, professores dando aula de gestão de projetos, mas na realidade falando de análise de viabilidade de projetos, professores dando aulas de gestão de projetos falando de orçamento empresarial, porque é realmente mais difícil para quem ou não tem uma base teórica forte ou não tem uma base de experiência forte, entender as distinções entre esses dois assuntos. Então esse vídeo aqui tem esse propósito, de te apresentar os fundamentos do gerenciamento de projetos para você não mais confundir o que é um projeto com uma outra operação. E aí, eu não posso começar de maneira diferente se não te apresentando esse quadro. Esse quadro, inclusive, está no meu livro de gestão de projetos. E esse quadro aqui, ele é muito interessante. Ele foi elaborado a partir dos conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo do tempo, mas ele é um quadro que você vai poder encontrar não dessa maneira aqui, mas muito parecido com isso, inclusive nas publicações do PMI, que a gente vai te explicar daqui a pouquinho. Ele é o ponto central para a gente entender o que é um projeto. Você, quando trabalha numa organização, numa empresa, essa empresa ela se esforça em saber o que é o que eu vou fazer com o dinheiro que a gente tem, onde eu vou alocar os recursos, né? Quais são as coisas que a gente vai fazer que vão
nos tornar mais competitivos, dando mais retorno para os acionistas. O que é que a gente tem que fazer aqui nessa empresa para atender a nossa estratégia, digamos assim, né? E aí essas coisas é que eu estou chamando de ideias, né? Nossa estratégia é nos tornarmos a empresa maior em tal setor, ou aumentar o nosso market share, ou então nos posicionar em termos de marca dessa maneira, enfim. Uma empresa pode ter a sua estratégia, nós não vamos falar de estratégia aqui, ela tem a sua estratégia. E para fazer a sua estratégia funcionar, ela precisa uma série de iniciativas. Essas iniciativas, vamos dizer que são ideias. A gente podia abrir filiais, a gente podia trocar o sistema, a gente pode fazer uma nova logo, a gente pode criar um novo site, a gente pode contratar mais pessoas, treinar, exportar, importar, enfim, tem muitas coisas que uma empresa pode fazer. Isso tudo são ideias. Essas ideias, normalmente nas empresas, tem uma área que vai cuidar de analisar se essas ideias apresentam um bom retorno, se elas de fato entregam uma melhoria, um ganho para a organização. Esse ganho para a organização é visto a partir de alguns prismas, né? Se há um ganho estratégico, se há um ganho de marketing, se há um ganho financeiro, se há um ganho operacional, ou seja, uma ideia pode ser viável de várias formas. Vamos dizer que ela é viável de todas as formas. Nossa, ela é super viável. E como é que a gente faz para analisar essa viabilidade? A gente normalmente vai fazer o que a gente chama de plano de negócio, né? Você faz um plano de negócio onde você coloca a ideia, e eu aqui estou pensando sob o guarda-chuva de uma empresa, né, alguma organização empresarial que tem esse conjunto de ideias, ela fala, puxa, eu não tenho dinheiro para aplicar tudo isso. E mesmo que ela tenha, ela não vai aplicar em tudo isso. Ela tem o dinheiro, ela fala, o que dá mais retorno para mim? O que é que eu vou conseguir ter mais ganho, né? Aí, isso de ter o maior ganho é onde ela vai colocar os recursos provenientes disponíveis para o seu planejamento, tá? Então ela vai fazer o que a gente chama de plano de negócio. Esse plano de negócio vai analisar a viabilidade das ideias, né? Ela vai analisar viabilidade financeira, estratégica, operacional, de marketing e tal. Algumas ideias não serão viáveis. E aí elas já serão descartadas, é o que você está vendo aqui, né? A ideia 1 não foi viável, então ela já está descartada. A ideia 2 é viável, a ideia 3 não, a 4 é viável e assim sucessivamente. Então tem um primeiro filtro que é a da viabilidade. Só que daí passa-se num segundo filtro Então, todas são viáveis, beleza, mas o que é mais viável? O que é mais importante? O que é mais urgente e importante aqui para a empresa? Então, vai passar num segundo filtro, que é, às vezes, o filtro da capacidade da empresa de executar aquilo, né? Você tem uma ideia que é viável, mas às vezes ela não faz parte do core business da empresa, às vezes a empresa não tem experiência em fazer aquilo, às vezes é muito arriscado para ela sabe que é viável, mas será que a gente deve colocar os ovos nessa cesta aí? Não sei, né? Então a empresa faz mais um filtro, que é o filtro do portfólio, a gente vai dizer, né? Que é o filtro assim, quanto deste projeto, dessa ideia, do que a gente está chamando de ideia, agora a gente passou a chamar de plano de negócio, né? Quanto que desse negócio aqui apoia o conjunto todo das nossas iniciativas, né? Quanto isso se conecta com toda a nossa iniciativa. Então esse é o filtro do portfólio. Eu estou sendo bem sucinto aqui, porque a ideia do vídeo é ser fundamental, né? Então esse segundo filtro aqui é o filtro do portfólio, ou seja, este plano, você veja, começou como uma ideia, depois passou para ser um plano, agora está dentro das nossas iniciativas de portfólio e aí foi aprovado. Falou, não, esse projeto 2 aqui, essa iniciativa 2, a iniciativa 6, 10, 13, 14, elas são super importantes e urgentes, a gente tem que fazê-las o mais rápido possível. E aí, quando é assim, o que você vai ter aqui nesse caso? Você vai ter uma pessoa que vai ser responsável por tocar aquilo, né? Vai ser uma pessoa que vai ser responsável por pegar os recursos, o dinheiro, né, o recurso financeiro, equipamentos, pessoas, né, buscar competências para entregar aquela ideia, que pode ser uma filial, implantação de um sistema, exportação, treinamento, enfim, todas as iniciativas que sejam úteis, importantes para a estratégia da empresa. Qual que é o problema? A ideia foi uma ideia sobre a operação. Quando aquilo tiver falando, a gente podia fazer uma nova filial. Então a nova filial está aqui, na operação da nova filial. A gente podia ter um novo sistema. O novo sistema está onde? Está aqui, na operação do novo sistema. A gente podia exportar. A exportação está onde? Está aqui, na operação. A gente podia fazer milhões de coisas. Tudo bem. Então eu estou sempre pensando na operação. Aí,
Quando eu for fazer o plano de negócio para ver se isso é viável, eu faço o plano de negócio para ser viável e eu olho para onde? De novo, eu olho para a operação. Ah, a operação é viável? É viável ter uma filial? Vai ter cliente? Vai ter expansão? A gente vai concorrer? Vai melhorar nossa concorrência? É viável ter um novo software? É viável ter uma nova exportar? É viável? Então, todas as vezes que a gente está fazendo plano de negócio, eu já fiz muitos planos de negócio, você vai olhar para a operação, para ver se a operação é viável. É a operação que explica se é viável ou não um certo plano de negócio. E aí o que você faz com essa parte aqui, que é o projeto em si, né? Então a gente precisa exportar, beleza, mas para exportar eu preciso eventualmente de equipamentos, eu preciso de avaliações, eu preciso de certificações, eu preciso de contatos, eu preciso de contratos, eu preciso de despacho, eu preciso de uma estrutura, eu preciso de muitas coisas para exportação acontecer. Para importação, idem, para nova filial, idem, para, sei lá, o novo software, para tudo isso estar acontecendo tem uma fase antes, que é a fase de colocar isto em marcha, né? Que é fazer isso de fato existir. E isso que é o projeto aqui para nós, né? O projeto é esta iniciativa. Desde o momento que você falou, não, nós vamos fazer e isso precisa estar pronto em tal momento, né? A gente vai fazer e isso precisa estar pronto em tal momento. Nesse espaço é o que a gente vai chamar de projeto. Então, projetos podem ser coisas, né? Podem ser produtos, podem ser serviços que você vai prestar, pode ser resultados que você precisa alcançar. Então, projetos são iniciativas que têm um momento para começar e tem um momento para terminar, mas elas são iniciativas que têm uma razão não em si mesmo. Eu não faço um projeto porque eu sou gerente de projeto e eu faço projetos. Não, eu gerencio projetos porque a empresa precisa, a organização precisa, esse resultado que a empresa precisa, que a organização precisa, se liga com a estratégia dela e eu sou responsável por entregar o que a empresa precisa, não o que eu quero, o que a empresa precisa, a necessidade anterior ao projeto. Só que nesse momento aqui, esse espaço, ele é um espaço pouco pensado, ele não é um espaço, sabe, não é uma coisa que se gasta tempo no plano de negócio. No plano de negócio você vai falar, viabilidade financeira da empresa. É viável? É viável porque a gente vai ter cliente, porque a gente vai atender mercado XYZ, porque a gente vai ter produto WHJ, porque aí você vai mostrar viabilidade financeira. Só que você não, em momento nenhum, você se ocupou de dizer como é que você vai chegar naquela produção. Você até estima, eu preciso de uma máquina, eu preciso de gente, eu preciso disso, eu preciso daquilo, você põe lá um valor de dinheiro, você diz que vai gastar quanto tempo e você coloca aquilo. No plano de negócio é assim, você não está se preocupando tanto com isso, né? Eu sempre dou um exemplo de padaria, porque padaria tem muito, né? Então você fala, eu vou montar uma padaria. É viável montar padaria? Sim, eu tenho X mil clientes ao redor de mim, o fluxo aqui na minha rua é tanto... tem demanda, a próxima padaria está a X quilômetros de distância, então eu vou conseguir vender um ticket médio de tanto, as famílias aqui ao redor têm tantas pessoas, o consumo médio estimado é de Y, de Z, enfim, eu consigo analisar se o negócio é viável na sua operação. Mas aí então implanta a padaria. Só que quando eu vou implantar a padaria, eu não pensei em um monte de coisa. Eu coloquei lá que eu ia gastar 500 mil reais, por exemplo, ia levar, 4 meses para fazer. Só que tem muito mais coisa que começa a aparecer. Equipamentos que eu não tinha pensado, o trabalho, né, na organização do trabalho para fazer a padaria surgir de fato, né? Então, às vezes, não é incomum que você fala, vai custar 500 e custa 700, ou 1.000, ou 1 milhão. Vai levar 6 meses e leva 1 ano, leva 8 meses, ou quando não termina nos 6 meses abre, mas não abre daquele jeito, faltando algumas outras coisas, né? Então não é incomum que isso aconteça, esses percalços. Por quê? Porque a galera não está pensando mesmo no projeto, a galera está pensando na operação, isso é muito normal. Então as ideias são feitas para a operação, são pensadas, o plano de negócio é pensado na operação, e a operação precisa acontecer. Então faltou aí no meio do caminho que é o projeto. Então o projeto é isso, né? Esse momento que você tem uma necessidade e precisa organizar recursos para entregar num certo momento tempestivo aquele resultado, aquele serviço, aquele produto ali, tá? Então a gente vai ver
daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, a gente vai ver que o PMBOK, né, que é um guia do gerenciamento de projetos, eu posso até fazer outro vídeo explicando sobre o PMBOK mais, o que significa esse ser um guia, mas há uma organização que estuda projetos desde o final da década de 50 do século 20, né, chama PMI, o Project Management Institute, e eles editam e publicam desde o final do século 20 um guia com o conhecimento que se tem estabelecido dentro dessa comunidade sobre gerenciamento de projetos. E dentro desse guia tem lá a seguinte frase que é válida até hoje: projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço, resultado único, utilizando recursos escassos. Ponto. Isso é um projeto, né? Uma iniciativa temporária empreendido para criar um produto, serviço, resultado único. Por que único? Porque é fruto desse planejamento, é fruto dessa iniciativa, é fruto dessa estratégia da própria empresa, né? Se você raciocinar comigo, me acompanhar, você vai ver que a empresa tem um pensamento da estratégia da empresa lá. A gente vai se posicionar, a gente vai competir, a estratégia é um outro assunto imenso também, né? Existem estratégias emergentes, estratégias estabelecidas, microestratégias, né? Tem um vasto campo de estudo da estratégia, e estratégia é um assunto enorme, gigantesco. Mas vamos sintetizar aqui para nós, porque a gente quer fazer um recorte sobre fundamentos de gestão de projetos. Estratégia tem um pensamento lá, tem um raciocínio de como é que a empresa deveria competir no mercado, ou como é que ela deveria se portar no mercado, ou como é que ela deveria criar valor, ou ganhar valor, ou se portar em relação ao mercado. Beleza, tem um pensamento. Esse pensamento gera uma série de estratégias. Estratégia de como é que a empresa vai lidar com os recursos, estratégia de como é que ela vai lidar na cadeia de suprimento, estratégia de como é que ela vai criar valor nas ligações de negócio, de função de negócio que ela tem, estratégias de distribuição, estratégias de venda, muitas estratégias que derivam do pensamento estratégico da organização. Então, é a definição da empresa no futuro, isso aqui a gente está falando de gestão estratégica. Para cada uma dessas estratégias, você vai identificar projetos. Pense nesse quadro aqui de identificação de projetos, há 2 slides antes, né? Quando eu mostrei lá a ideia, plano de negócio, tal, projetos. Então, você vai identificar os projetos que atendam à sua estratégia. Maravilha, né? Então, sei lá, a gente quer expandir território, pode ser que a gente vá para filiais, pode ser que a gente faça parcerias, pode ser que a gente crie uma rede nossa, pode ser que a gente faça franquias, tem muitas coisas dependendo da sua estratégia de como é que você vai agir. Então, esse depende, né? Depende de como você vai agir, é a identificação dos projetos aqui, porque de acordo com a sua estratégia você vai fazer o projeto. E aí você executa esses projetos que estão alinhados com a sua estratégia. Então aqui, eu peguei aquele meinho, né, entre o plano de negócio e a operação e está aqui, projetos, né? Então é a transformação das ideias do plano do pensamento estratégico em gestão da realidade. Isso é a gestão de projetos, né? A identificação dos projetos e a sua execução, transformar em realidade. E gestão de projetos especificamente, então sabendo que projeto é isso, gestão de projetos é o quê? Gestão de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto de forma a atender os seus requisitos. Veja, se projeto é uma coisa única, exclusiva, ninguém fez daquele jeito, é a primeira vez que fazemos aqui na empresa ou dentro dos concorrentes, por quê? Porque a nossa estratégia pretende ser exclusiva, a nossa estratégia pretende nos diferenciar, a nossa estratégia pretende nos colocar onde os concorrentes não estão. Se é verdade isso, então também é verdade aquilo, né? Projetos são coisas exclusivas. Se são coisas exclusivas, o que eu preciso fazer para gerenciar projetos? Eu preciso aplicar conhecimento, né, habilidades, ferramentas, técnicas a essas atividades do projeto de modo que ele entregue o que foi pensado para ele, né? Entregue o atendimento à necessidade que originou esse projeto. Parece que a gente está rodando em círculos, mas não está. Se a gente define muito bem que o projeto é essa atividade que tem um momento para começar, tem um momento para terminar, que usa recursos escassos, que entrega um produto específico para atender uma certa necessidade, você tem muitos desafios, tem muitas incertezas, tem muitos riscos. Então, como é que eu gerencio isso? Pensando, aplicando conhecimento de gestão de projetos às atividades que precisam ser feitas no projeto para que ele
entregue, atenda os requisitos para que ele foi criado. Tudo bem? Eu estou tentando parafrasear de algumas formas para tornar isso mais palatável, porque a gestão de projetos é justamente isto, né? É você agir de tal modo que o projeto atenda o objetivo para que ele foi criado, né? Então esse vídeo está ficando grande, eu vou dividi-lo em duas partes. Então teve essa primeira parte até o gerenciamento de projetos, e na segunda parte a gente vai falar dos processos e do gerenciamento de projetos do ponto de vista do PMBOK um pouquinho mais aprofundadamente, tá bom? Eu te vejo lá, um grande abraço.